A líder, mulher do pai levantado, não gerava para ele. E ela tinha uma serva, de sitiado que a fama era fuga. Lembrando que serva é muito no sentido de escravo aqui, né? Mas tem lugar que está escravo e tem lugar que está serva, mas nessa tradução vai ser tudo serva. Eu acho que muito provavelmente porque escravo tem meio que esse peso, né, na coisa toda de, né, mais pesado. Servo é basicamente a mesma coisa, mas é mais leve falar que é servo, né? Mas é no sentido de escravidão mesmo, né? Mas assim, lembrando que existem donos bons e donos ruins, né? Assim como as pessoas, né, teriam. E é bem importante lembrar que é muito mesmo no contexto de dono, né? Porque é o nível do comprometimento que o Salvador tem com você quando você é dele, quando ele é seu dono e você faz dele o seu dono, né? E ele é um bom dono. É diferente das pessoas da terra, que muitas delas eram donos de escravo, mas eram absurdamente cruéis, né? Vou dar um exemplo, né? Existem donos de cachorros bons e donos de cachorros ruins, né? Tem pessoa que deixa o cachorro passar fome e abandona. Tem pessoas que são bons donos, né? A maioria das pessoas trata o cachorro com muito carinho, né? Você não é senhor do seu cachorro, você é dono dele, né? Se ele morde alguém, você é dono dele, é sobre você, né? Então lembrando que é nesse sentido, né? Por muito tempo eu traduzi como escravo, mas eu comecei a ver que estava muito pesado e ia tirar muito a noção, porque escravo já é uma palavra que ela carrega um peso muito negativo. Então eu optei por deixar servo. Mas né? E ela tinha uma serva de sitiado, que é Egito, que a fama era fuga. E aqui também nós, né, lembrando que a palavra nome está alterada para fama porque ela se encaixa melhor como fama. Em todos os lugares que a palavra fama está, que a palavra nome está, ela se encaixa como fama, né? Mas nem em todos os lugares acontece o contrário, né? Então eu deixei fama. E a gente vai ver especialmente nessa história aqui que a fama dela era fuga e é exatamente isso o que ela fez. Fugiu. Então é interessante que, né, essa é um dos componentes que essa análise traz mais, a meu ver, maior exatidão. E ela tinha uma serva de sitiado que a fama era fuga. Então a líder disse ao pai levantado: Veja, agora, o salvação me impediu de gerar. Peço que entre em minha serva, talvez eu construa dela. Então o pai levantado ouviu a voz da líder. A líder, mulher do pai levantado, pegou a fuga dos de sitiado, serva dela, ao fim de 10 anos do pai levantado ter ficado na terra do camelô, e deu ela para o pai levantado, homem dela, para ser mulher dele. Então ele entrou na fuga e ela ficou grávida. Lembrando que por mais que a gente fala, né, que nessa época ainda não tinha lei, a gente já viu vários componentes lá atrás onde leis eram já eram aplicadas, né, na questão de tomar a mulher de outro homem e outros componentes, inclusive, né, o Salvador Salvação instruindo da forma certinha como ele faz em Levítico o, os sacrifícios, né? E então vamos lá. Então ela, ao ver que ficou grávida, menosprezou a senhora dela, aos olhos dela. Então a líder disse ao pai levantado: Minha violência está sobre você. Eu dei minha serva ao seu colo, e ela, ao ver que ficou grávida, fui então menosprezada pelos olhos dela.
que o salvação julgue entre eu e você. E o pai levantado disse à líder: Veja, sua serva está na sua mão. Faça ela o bem ao teu ver. Eu tenho uma tese sobre essa história aqui toda, mas eu não sei como explicar e para não ficar confuso eu vou simplesmente deixar de fora. E tendo a líder oprimido ela, ela fugiu da frente dela. E o nome dela é Fuga, né? Aqui, ó. Aqui em cima temos uma serva de sitiado que a fama era Fuga. E tendo a líder oprimido ela, ela fugiu da frente dela. Então, aquilo, né? A fama dela, né? Podia ser nome também, mas a fama fica mais, ao meu ver, fica mais correto. Então, um informante do salvação. Agora, isso aqui é um componente bastante polêmico, né? Esse aqui é uma visão que eu tenho, que é completamente diferente de qualquer lugar que eu já ouvi, e eu questionei muito isso por muito tempo, e isso é uma coisa que eu sempre deixei debaixo do pano, né? Eu nunca falei muito, mas eu vou falar aqui como que eu vejo isso aqui, né? E eu peço que tudo que eu falar, que eu antes eu falasse, olha, isso aqui é polêmico, esse é meu ponto de vista, eu peço que você faça oração, né? Para que, se eu estiver errado, você não esteja e você seja iluminado. E ao mesmo tempo, para que eu esteja corrigido, né? Então eu vou falar aqui. Ao meu informante, essa palavra que eu traduzo para informante, ela está nas traduções convencionais como a palavra anjo, né? Porque no grego é usado angelis, né? E do grego para o latim não foi traduzido, foi transliterado. Então eles mantiveram anjos. E depois para o português também. Tanto que no grego você vê uma palavra muito semelhante a ângeles sendo usada como mensagem, como passar informação. E se encaixa, a coisa toda se encaixa. Então o que seria um informante do salvação, né? Alguém que passa uma mensagem, né? Também pode traduzir como mensageiro, mas por questão do verbo, né, eu achei mais interessante e um pouco mais correto usar informar do que passar mensagem sempre que estiver, especialmente no Novo Testamento. Vai ter lugares que esse verbo vai ser usado que você vai ver que é na intenção de informar alguém. E aí nós temos dois componentes, né? O informante, né? O informante do salvação seria, né, alguém que te informa da salvação e do salvação também, né? Que passa um recado dele, te informa de algo que tem a ver com ele, ou sobre a salvação, sobre o salvação e sobre a salvação, que eu realmente acho que faz um duplo sentido muitas vezes. Em certos idiomas você nem coloca esse a antes, a coisa se encaixa como as duas coisas, sem você precisar do o e do a. Então, um informante do salvação, um informante da salvação. Nos idiomas originais, nas traduções tradicionais, então aqui esse conceito de informante do salvação vai estar como anjo do Senhor. Então aqui, lá, nas traduções convencionais, vai estar então um anjo do Senhor. Mas como eu traduzo aquele Senhor em letra tudo maiúscula, como salvação, e a palavra anjo como informante, aqui nós vamos ter informante do salvação. E o que seria, eu expliquei o que é o informante do salvação. Então, ao meu ver, são pessoas reformadas, né? São pessoas que, pela busca, se tornaram filhos do Salvador. E alguns arrebatados, como o Enoque, lá no começo, que eu falei do primeiro arrebatamento ali, acho que no episódio 3 ou episódio 4, por aí. E outras pessoas que têm forte presença do Salvador, salvação, na própria vida e no próprio coração delas, que vão lá e falam algo, né? E então, assim, muitos milagres são feitos por esses anjos
do Senhor, ou informantes da salvação. Mas nenhum de todos esses milagres não ocorre, que fala que é de um informante da salvação, nenhum deles não ocorre em outro lugar da Bíblia através de um homem que tinha forte presença do Senhor, né? O próprio Cristo falou, né, que as pessoas que eles conseguiriam fazer milagres até mesmo maiores do que ele, né? Então nós vamos ver de ponta a ponta esse informante do salvação, um informante do salvação, algum informante do salvação, e muitas às vezes 2 ou 3 informantes do salvação fazendo as coisas, né? Inclusive, por exemplo, quando tem a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Que 3 homens vão lá e depois cai enxofre no lugar todo. É importante lembrar que lá no Novo Testamento, o próprio João, né, perguntou para o Cristo se ele queria que caísse, acho que na época, raio na cabeça das pessoas. Então, se ele falou isso para o Cristo, é porque aquilo era algo que dava-se para acontecer. Então, ao meu ver, anjo do Senhor, informante da salvação, são pessoas reformadas que têm forte presença do Salvador, salvação no coração. Uns arrebatados e outros não. Agora, isso é completamente contra tudo que eu já li em todas as outras religiões. Mas ao decorrer dessa palavra aparecer, eu vou trazer isso à tona. Eu vou falar assim, olha, tal coisa aqui, mas lembre-se que o próprio Cristo falou que grandes milagres seriam feitos pelas mãos de outras pessoas, e até mesmo milagres maiores do que os que ele fez, né? Então, ao meu ver, os que vieram de cima, né, e foram informantes da salvação, ou anjos do Senhor, que foram pessoas arrebatadas, e outros são simplesmente pessoas que ainda estão andando na terra, que têm forte presença do Salvador salvação. Então, por exemplo, né, quando nós estamos lá na caverna, que a pedra é rolada do Cristo lá para... E eles veem uns homens com o rosto brilhando. Quando você vai no Antigo Testamento, quem que estava com o rosto brilhando? O Moisés. Inclusive a ponto de ninguém conseguir olhar no rosto dele, ele teve que colocar um véu, né? Já lá no Novo Testamento elas viram o rosto dele. Então o brilho do Moisés foi até mais importante do que aquilo. E aqueles homens está traduzido como anjos do Senhor, né? Então, assim, é um ponto de vista extremamente polêmico. Então eu peço para vocês, né? Não, se tem qualquer dúvida que você tiver no seu coração, faça oração, né? Ajoelhe o coração e busque a salvação, né? Lembre que o Cristo, a salvação, ele é a verdade, né? E se você buscar de coração, você vai saber a verdade. E você não vai se sujeitar a ser desviado por pessoas que têm opiniões erradas, né? Porque você vai estar em busca da verdade. Eu questionei muito isso aqui. Eu falei assim, nossa, mas como que tá todo mundo tem esse ponto de vista e eu só tô vendo isso aqui tá encaixando de uma forma tão... E eu questionei muito isso por muito, muito tempo. Eu falei assim, não, isso aqui é impossível, né? E eu me questionava, e cada vez que eu trombava a palavra, eu tentava me desprovar. E eu não encontrei, né? Acabou ficando esse ponto de vista mesmo, né? E é isso. Então o informante do salvação encontrou ela sobre olho d'água na região silvestre. Olho d'água seria um poço, né? Ele está aqui de forma literal, mas no português nós também, de uma forma mais antiga, chamamos isso de olho d'água. Então o informante do salvação encontrou ela sobre olho d'água na região silvestre, no olho d'água no caminho a Muro. Então ele disse, fuga, serva da líder, da onde você vem e aonde você vai. Vou voltar ao quesito do informante do salvação aqui, que eu lembrei de algo. Quando as pessoas perguntam, né, o Cristo era um anjo? A partir do momento que você traduz a palavra anjo, a resposta é sim, porque ele era um informante, o maior de todos os informantes. Ninguém passou mais informação sobre o Salvador,
salvação do que o Cristo, né? Então, a partir do momento que você traduz essa palavra, esse debate religioso que existe entre Cristo era um anjo, Cristo não era um anjo, não, mas Cristo fez os anjos. De fato, Cristo fez os mensageiros, né? Se a partir do momento que você traduz, todos esses debates caem por água abaixo, eles nem existem, né? Também esse é outro motivo que a palavra traduzida de anjos, ela começa até mesmo a fazer grandes debates religiosos cair por água abaixo, né? E essa é uma palavra que, no começo eu falei, né? Que eu investiguei, eu comecei a investigar as palavrinhas por palavrinhas, e quando, por questão de debates entre pessoas renomadas, né? Então eu comecei a investigar as palavrinhas, e quando eu fui ver, estavam os dois, ao meu ver, estavam os dois incorretos, né? E esse é um desses quesitos, né? Que a partir do momento que você traduz informante, acaba aquele debate se Cristo é um anjo ou não, mas como ele é um anjo, se ele criou uns anjos. Sim, Cristo é um informante, né? Ele criou os outros informantes. Por exemplo, eu sou o fruto desse trabalho e da minha busca, né, eu sou criação do Cristo, né? Não assim da forma como nós temos a noção de que, bropá, do nada. Não, eu sou criação no sentido de, ao buscar o Salvador, salvação com o meu coração, eu fui feito em uma criatura nova, né? E, inclusive, o que eu estou falando aqui está no Novo Testamento, né? Você pode procurar lá em Coríntios, até mesmo nas traduções tradicionais, isso está explícito, né? Que você se torna uma criatura nova, né? Então, assim, eu sou um informante e o meu grande informante, o grande informante é o Cristo, a salvação, ou salvação. Então ele disse: fuga, serva da líder, da onde você vem e aonde você vai. Então ela disse: de diante da face da líder, minha senhora, eu fujo. Aqui, se eu não me engano, a palavra vai ser Baal, no idioma original. Não, não é. Não. Peraí. Vou confirmar aqui. Não, não é. Tá. Quando essa palavra chegar, eu vou falar sobre ela também. De diante da face da líder, minha senhora, eu fujo. Ela não usou a palavra dono aqui, ela usou a palavra, de fato, senhora. Mesmo sendo escravo, aqui mesmo ela tratou a dona dela como desprezo. Aparentemente, eu fujo. E o informante do salvação disse para ela: retorne a sua senhora e seja oprimida pelas mãos dela. Lembrando que quando tem informante do salvação é que o homem, o Salvador salvação está no coração desse informante que ou foi alguém arrebatado que veio, ou é alguém que está caminhando na terra com forte presença do Salvador salvação, né? E então essas coisas que falam é provavelmente pela inspiração do Salvador salvação. E a gente vê isso no Novo Testamento, né? Que o Cristo fala: eu e meu pai faremos uma casa em você, construiremos uma casa em você, né? E iremos lá ceiar, né? Então, né? A inspiração pura entra, o informante, o Salvador salvação está no coração, naqueles momentos. Então, essas falas aqui, elas são da boca do Salvador salvação, por conta desse contexto, por conta disso que o próprio Cristo falou que ocorre com as pessoas. Isso aqui, não estou trazendo informação nova, inventando nada, estou citando o Novo Testamento, no Antigo. E o informante do salvação disse para ela: vão engrandecer a sua semente, e ela não vai ser contada pela grandeza. Aqui também, né? Muitos falam, né? Aqui é Deus falando. Sim, mas no sentido de ele estar fazendo aquilo que ele fala, que ele faz no Novo Testamento, dentro do seu coração.
na casinha que ele prepara dentro de você através da sua busca, através de ajoelhar o coração e buscar a salvação. Vão engrandecer a sua semente, e ela não vai ser contada pela grandeza. Então não é que o homem que estava falando aquilo ia fazer, era o Salvador Salvação que estava no coração, usando a boca de um informante, né? Lembrando que o informante de todos os informantes é o Cristo. E o informante do salvação disse para ela: Veja, você está grávida e vai gerar filho. E chamar a fama dele de Salvador ouviu, porque o salvação ouviu a sua aflição. E ele pode ouvir a sua também. Se você ajoelhar o coração e buscar, ele vai te ouvir, né? E assim, a gente vai ver ao decorrer do bom livro, né, desse bom livro, né, que a fama dele é salvação, justamente porque ele quer salvar. E não tem nada mais importante que você saiba sobre o Salvador do que ele não é apenas alguém que salva, mas ele também é a própria salvação, né? Então é por isso que essas duas grandes palavras, que é Senhor e Deus, a melhor tradução para elas é Salvador e salvação. Tanto por essa questão, como também por questão analítica. Das letras que eu já mostrei, os desenhinhos lá, ele vai ser jumento do solo. Aqui lembrando que no Novo Testamento, né, o Cristo entra na cidade em cima de um jumentinho, né, então, né, e lembrando que eu falei, né, que o último solo, que é o Cristo, né, que fala no Novo Testamento, né, ser jumento do solo é você carregar o Cristo, né, então isso aqui você faz se você vê esse contexto aqui de acordo com o Novo Testamento, isso aqui se encaixa de forma mais bonita ainda, né? Então, por isso a preciosidade de ler o Antigo Testamento com o Novo em mente e o Novo com o Antigo em mente. Quando a gente chegar no Novo Testamento, quem acompanhar aí 2 anos, né? Porque na velocidade que a gente está aqui vai demorar um cadinho. Vocês vão ver que precioso que fica a coisa toda. Quando você chega no Novo Testamento com uma noção boa do Antigo, com análise, mastigar mesmo a palavra. A mão dele vai estar em todos, e a mão de todos nele. Aqui, de novo, nós temos o Novo Testamento, né? Lembrando que eu traduzo a palavra Cristo para a palavra mão, né? A melhor palavra para a palavra Cristo é mão. E olha que interessante que fica. Jesus Cristo ficaria mão do salvação, mão de salvação, né? Que a mão de salvação, né? O Salvador, lembra da palavrinha que tem o bracinho? Vou desenhar aqui pra gente. Lembrem de ajoelhar o coração e buscar a salvação. Mas eu vou aqui, ó. Fica mal bonitinho isso aqui. Aí era um boizinho, né? Aí era um cajado. Aí era um hominho. Aí era um braço com uma mão e aí era água. Ok. Né? Então, por exemplo, esse aqui é Salvador, né? Que a palavra é Deus. Nossa, ficou muito feio. Eu vou pagar aqui pra gente. Pra lembrar aqui. Né? Então, assim, olha que interessante. Se ele é mão do salvação, né? Tem o Salvador aqui, né, tem o Salvador nisso aqui tudo, e daí a mãozinha aqui que tira a pessoa do perrengue, né? Que é a mão que, inclusive, quando os apóstolos falam, vem a mão dele, eles veem que, nossa, de fato. Então a gente vai ver que a gente vai ver isso aqui especialmente quando a gente chegar em Levítico. A mão dele vai estar em todos, né? A mão de salvação, né, vai estar em todos. E a mão de todos nele, que todos, né, para colocar a mão nele. Porque a gente vai ver que no sacrifício dos levitas, para você ser antes do sacrifício, você coloca a mão, antes de sacrificar o bode do erro, que o bode do erro seria
uma forma do sacrifício do Cristo no Antigo Testamento, né? Você coloca a mão nele. Então, o fato de ir a mão de todos nele, né? Obviamente de todos que buscam, né? Mas esse aqui é no sentido físico, né? Que aqui é no sentido físico da atualidade aqui. Então, não é exatamente, né? Isso aqui é fazendo um sentido espiritual do Novo Testamento. Isso aqui é um duplo sentido nesse sentido. Aqui, nessa época, sim, a mão do Salvador ouviu, que é o Ismael, vai estar em todos e a mão de todos nele. Mas isso também faz uma alusão a como funciona o Novo Testamento. Então, aqui, novamente, nós temos o Novo Testamento no Antigo. Diante de todos os irmãos dele, ele vai ficar. Aqui, ó, aqui também. Né? Aqui está falando de Ismael, no sentido físico, naquela época. Mas diante de todos os irmãos dele, ele vai ficar. No Antigo Testamento, o que seria? Os irmãos do Cristo. Né? Porque quando você aceita o salvação, o Jesus, ele se torna seu irmão. Né? E a gente vai ver um componente interessante mais adiante também, por questão do... Quando o irmão mais velho morre no sistema do ensino judaico aqui, né, do Antigo Testamento, cabe ao irmão mais novo levantar semente para ele. Então, o irmão mais novo tomaria a mulher do irmão mais velho que morreu sem deixar semente e levantaria semente para ele, né, em nome dele. Então é isso que todo que busca o Salvador salvação acaba fazendo de forma voluntária, né? Levantando semente para o irmão que não só morreu, mas morreu por nós, levantando semente para o Cristo. Então ela chamou a fama do salvação, o que falou com ela: você é o Salvador que me vê. Ela também disse: isso eu vi depois do que me vê. Por isso o olho d'água foi chamado de olho d'água do vivo que me vê. Veja, é entre puro e granizo. Então a fuga gerou filho para o pai levantado. O pai levantado chamou a fama do filho dele, que a fuga gerou, de Salvador ouviu. O pai levantado tinha 86 anos quando a fuga gerou o Salvador ouviu ao pai levantado. Quando o pai levantado tinha a idade de 99 anos, o salvação apareceu ao pai levantado e disse para ele: sou o Salvador destruidor. Vá diante de mim e esteja completo. Ok, aqui. Sou o Salvador destruidor. Aqui nos idiomas, nas traduções tradicionais, vai estar como Todo-Poderoso. Só vou confirmar aqui para não falar lorota. Que às vezes tá todo poderoso. Mas a palavra é destruidor. Só que fica, né? Vamos deixar mais bonzinho, deixa todo poderoso. Não, mas aquela palavra ela é usada como destruidor, destruição. Então é importante dizer isso. E é por isso que é importante a palavra aqui, porque se a gente não traduz Deus para Salvador, aqui fica sou o Deus destruidor. Aí fica uma coisa, né? Mas a partir do momento que você traduz a palavra Deus, você consegue traduzir essa palavra aqui de forma mais correta também, porque sou o Salvador e destruidor. Às vezes eu salvo destruindo as coisas. Então por isso que é importante, né? Então aqui é outro lugar, que a palavra Salvador se encaixa melhor do que a palavra Deus, porque ela traz um significado, ela traz uma revelação maior. Mas aqui, por mais que fosse, né, vamos dizer que não deixa de ser todo-poderoso, né? Sou o Salvador todo-poderoso, que também até fica melhor. Mas a palavra é usada como destruir. Então, sou o Salvador destruidor. Porque o melhor mesmo é o correto, e não o que a gente acha que é melhor. Vá diante de mim e esteja completo. Agora aqui, olha lá, aquele estar completo, é aquilo que eu falei, né? No episódio passado, o processo de justificação, de você ajoelhar
ajoelhar o coração e buscar o Salvador, salvação, né? Naquele momento que ele entra no seu coração, aquele é o momento de completo, né? Você pode, você pode estar numa vida de abundância, mas você está vazio se você não tem o Salvador, salvação no coração. Se você não sabe fazer aquele processo de justificação, que sai lágrima do seu olho, você começa a ver que nada na vida faz sentido, não, exceto, né, colocar ele no coração, né? Isso é uma coisa que é que a pessoa que já conhece o Salvador, salvação e tem uma vida de busca, ela tem uma noção maior desse quesito, né? Mas isso aqui é para todo mundo. Se você ajoelhar o coração e buscar o Salvador, salvação, ele vai lá dar rolê no seu peito. Você vai sentir a inspiração pura, né? E daí um foguinho no meio do peito aqui, né? É engraçado chamar de foguinho. Mais pra frente a gente vai descobrir por que que eu chamo ele de foguinho, né, Ok. Vou dar meu acordo entre eu e você e te engrandecer muito, muito. Agora aqui é outra palavra que é muito preciosa, essa palavra dar, o acordo. Aqui ó, em um idioma está estabelecerei e outro está porei, e nas traduções convencionais. Por que que é dar? Porque o Cristo é dado, né? Literalmente, aqui está a palavra dar. Vou dar meu acordo entre eu e você. Mas se você interpreta, mas aqui vai ficar mais bonitinho, assim, pá, você tira o significado. Então, por via das dúvidas, é sempre melhor deixar literal, porque senão a gente perde aquilo. Vou dar o meu acordo, né? Ele vai dar o acordo. O verdadeiro acordo é o cruz, o Cristo na cruz. Vou dar meu acordo entre eu e você e te engrandecer muito, muito. Então o pai levantado fez cair a face dele. E o Salvador falou com ele, dizendo: Quanto ao meu acordo contigo, veja, você vai ser pai de muitas etnias. Lembrando que aqui sim é o pai levantado, o Abraão, mas o grande pai levantado, né, é o Cristo. Então aqui, quanto ao meu acordo contigo, veja, você vai ser pai de muitas etnias, né? E não só da etnia judaica, né? Então, aqui é interessante porque aqui faz mais sentido ainda, né, o fato de ser o Cristo, porque o pai levantado, sim, teve aqueles filhos, né? E eles acabaram sendo mais do povo de Israel, né? Já o Cristo é de várias etnias, porque abrange o mundo todo. Então, aqui, ao meu ver, faz mais alusão ao Cristo até do que o Abraão. Sim, todo que crê é filho do Abraão. Todo que crê em Cristo é filho do Pai levantado. Pai levantado, Abraão, e Pai levantado, o Cristo. Aqui é muito legal, ó. Então não mais vai ser chamada a sua fama de Pai levantado. A sua fama então vai ser pai de multidões, pois faço de você um pai de muitas etnias. Agora, aqui o que acontece? Quando o Cristo é levantado na cruz e morre, sim, ele morre ali e ele levanta. Só que com isso, ele deixou de ser ele continua, o pai levantado, e ele passou a ser pai de multidões. Porque todo que crê, todo que confia nele, né, são muitos, né? Então ele deixou de ser pai levantado e passou a ser pai de multidões, né? Então isso aqui é muito bonito no Antigo Testamento, tá? Vou te fazer muito, muito frutífero. Sim, ele falou isso ao Abraão, mas isso se aplica ao Cristo, especialmente, até mais ainda. Vou fazer de você muitas etnias, e de você reis vão sair. Lembrando desse duplo sentido também, né? Que os mais próximos
do Cristo, né, são colocados como reis. Então se aplica a Abraão, porque muitos reis hoje, muitos grandes líderes de grandes nações são descendentes de Abraão. Vou levantar meu acordo entre eu e você. E aqui é interessante também. Olha como uma palavrinha que pode passar despercebido, assim, esse entre que você nem nota, olha a diferença. Vou levantar o meu acordo, que qual que é? Sim, esse aqui é o acordo que ele tem entre ele e o Abraão. Mas qual que é o grande acordo? O grande acordo é a cruz, né? Então vou levantar o meu acordo, que é a cruz, entre eu e você, né? Lembrando do dentro, né? E entre a sua semente depois de você, pelas gerações delas, como acordo de épocas, para ser um salvador para você e para a sua semente depois de você, né? Então aqui no idioma original é importante dizer que aqui é para ser um Deus, né, nas traduções tradicionais. E aqui para ser um salvador para você e para a sua semente depois de você. Olha como se encaixa melhor aqui também. Em todos os lugares que tiver a palavra Salvador, ela vai se encaixar melhor. Para ser um Salvador, mas o Salvador para você e para a sua semente depois de você. Aqui, ó, outra coisa muito importante também. Vou dar para você e para a semente depois de você a terra onde você é viajante. Então, o que que é aqui também? Sim, a terra onde ele é viajante, ele está falando ali da região de Israel. Mas também a terra onde nós viajamos é o nosso corpo, né? E quando a gente, depois da morte, que a gente morre e volta, né? A terra onde... Hoje nós somos viajantes nesse corpo, mas quem andar diante do Salvador vai ter essa terra de volta, né? Então vou dar para você e para a semente depois de você a terra onde você é viajante. E a gente vê isso, né? E herdarão suas vidas, né? A gente vê isso muito no Novo Testamento, né? Então você acaba herdando um corpo até melhor, reformado e melhor do que esse para a vida eterna se você busca o Salvador salvação, se você busca intimidade, se você ajoelha o seu coração e busca o Salvador salvação. E aquele processo de justificação que eu falei no episódio anterior, aquilo, né? Eu vou dar para você e para a semente depois de você a terra onde você é viajante, e toda a terra do camelô, como propriedade de épocas. Vou ser o salvador deles. Lá, lembrando que aqui seria a palavra Deus, né? Vou ser o salvador. Olha a preciosidade muito maior que é quando a palavra é traduzida. O Salvador. Então, o Salvador disse ao Pai de multidões: e você vai prestar atenção no meu acordo.